Uma boa tarde para todos. Vocês estão bem, pessoal? Que maravilha. Assim eu também fico bem. Nessa reunião de espíritos que se reúnem com o objetivo de estarmos nos fortalecendo, de estarmos nos esclarecendo e, para tanto, assim esclarecidos, agirmos melhor. Hoje nós estaremos falando sobre sociedade e extensão da família, porque no mês de setembro, o tema central que foi passado para todos os oradores foi Espiritismo e Família. Então vocês vejam a importância da família, que a gente precisa trabalhar, e também ver o interesse da espiritualidade em estar trabalhando esse núcleo tão importante para que a gente possa ser mais felizes, cheios de êxito dentro da nossa família, na sociedade como um todo. Então, nós vamos buscar como fonte inspiradora para nosso trabalho de hoje o Livro dos Espíritos. Como sempre, o Livro dos Espíritos, nas suas colocações, abrangendo todos os questionamentos importantes do Espírito na sua caminhada, vem de encontro a esse tema, esclarecendo a problemática de nós, espíritos encarnados, no seio de uma família, fazendo parte de uma sociedade. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, eu vou propor a vocês pensar, nesse momento, no núcleo da família de vocês. Aquela pessoa que vocês mais gostam, que vocês amam. Aquela pessoa também que vocês menos amam. Então, selecione aí na sua mente essa que vocês mais amam e aquela que nós temos mais dificuldade de estar lidando. Porque muitas vezes nós falamos, nossa, minha família não é uma família legal. A família de fulano é tão boa, todos se unem, são alegres, se amam. E a minha é essa confusão constante, esse conflito que deixa a gente desgostoso. Então vamos pensando em quem eu amo e naquela que eu menos amo. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 768, o Allan Kardec, eu sempre cito o codificador pela sua capacidade de ir buscar, junto à espiritualidade superior, as informações que vêm no decorrer do tempo, sempre preenchendo o nosso pensamento, para que a gente possa descobrir o porquê de muitas coisas. Ele disse, eu não vou falar com as minhas palavras, que eu quero ir exatamente na fonte. Allan Kardec perguntou, ao buscar viver em sociedade, o homem apenas obedece a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento um objetivo providencial de ordem geral? Eu não teria capacidade nem de pensar nessa pergunta, quanto menos na resposta. Veja a inteligência do homem, o interesse dele pelo nosso crescimento. Aí as espiritualidades responderam, o homem deve progredir, no entanto, sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades e é preciso o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Ou seja, não vamos retroceder muito tempo na história, mas o nosso caminhar evolutivo, nós só progredimos quando nos enturmamos em tribos, em grupos que se defendiam, que se proviam reciprocamente, constituindo ainda que muito lentamente uma figura de família. E o homem vai evoluindo, vai percebendo a importância de estar naquele grupo onde respiram os mesmos ideais, onde um protege o outro, e vai nascendo então, muito acanhadamente, saindo do instinto de proteção, vai caminhando para o amor, a prole. E vamos descobrindo no decorrer das eras que a família é o sustentáculo do homem na sua caminhada, no seu descobrimento de si, no seu psiquismo, no seu emocional, na sua alegria de viver. E vamos progredindo, cada coisa no seu tempo. Essa resposta que os espíritos superiores deram a Kardec é bem reveladora. O homem ele não possui todas as faculdades.
Então, por isso mesmo, ele é interdependente de outras pessoas. Viver em sociedade é uma necessidade de ordem geral. E viver sozinho, ele se enfraquece, ele se embrutece. Isso é uma realidade, porque nós aprendemos, nós suprimos as carências de outras pessoas, como somos supridos também nas nossas carências por outras pessoas. Observemos isso daqui. Nós, no nosso dia a dia, nós temos o nosso trabalho, os nossos quefazeres, nós temos as nossas aptidões, mas ela é minha aptidão, ela é pequena, se formos observar o montante de toda a sociedade. E, no entanto, em nossa casa nós temos geladeira, nós temos fogão, nós temos a lâmpada elétrica, nós temos a água encanada, nós temos uma série de benfeitorias. Nós temos tudo, mas muito pouco nós fizemos, pouquíssimas coisas. Mas nós temos o trabalho, que participamos nessa grande engrenagem, damos a nossa contribuição. Com essa contribuição nós temos o nosso salário. Do salário também nós vamos fazer o girar, comprando coisas que nos abastecem para o nosso bem-estar. Ou seja, existe uma teia que está conectada com o todo. E esse todo se chama sociedade. Então, cada indivíduo é parte de uma sociedade. Quando propuseram o tema Espiritismo e Família, é para nos chamar a atenção não apenas para esse gigantesco tear de comunicações, de intercomunicações, mas para que a gente situe no momento presente, principalmente, para vermos em que parte ou o que nós podemos fazer para melhorar a sociedade. Muitas vezes, não sei se vocês já ouviram, né, ou já falaram, o mundo está ao caos. Já ouviram falar, gente? O mundo está ao caos. Muitas pessoas falam assim, eu não quero que o meu filho ande com maus elementos, né? Nós, mães, falamos, eu não quero que ande com maus elementos. Ou a maioria das pessoas fala, fulano caiu por causa das más companhias. Então a sociedade está ao caos, a sociedade tem muito crime, tem muito isso, tem muito aquilo, né? Então, vamos ver então por que nós vamos falar hoje sobre sociedade e extensão da família. Nós aprendemos que a sociedade ela é composta por quem? Por pessoas. E onde essas pessoas, a somatória dessas pessoas, de onde elas vêm? Vêm de uma família, não é assim? Então está muito interligado a repercussão da sociedade com a família. E é nesse sentido que o Espiritismo e Família vem nos preparar para que a gente possa trabalhar, melhorar, mudar alguma coisa. Muitas vezes assim, eu já fiz de tudo, não dá para mudar agora. Dá, sempre tem que mudar. Não podemos mudar radicalmente, vamos mudando aos poucos. Porque nós somos chamados a consertar o mundo íntimo de nós e através desse conserto íntimo nós vamos exteriorizando esse conserto, melhorando o meio que nos rodeia. E é assim que acontece, devagar, porém sempre. A vida em sociedade, ela cobra, ela tem regras, ela tem suas necessidades e nós precisamos observar essas necessidades. Quando o cidadão não obedece às leis da sociedade, o que acontece? Tem a lei que inibe a atitude daquele indivíduo e tem as sanções, tem as penas que variam de acordo com o grau daquela falta, não é assim? Não temos as leis do trânsito? É uma das regras da sociedade, não é assim? Nós não temos hoje a pandemia aí que nos obriga a usar uma máscara justamente por quê? Para eu respeitar o meu próximo, ser respeitada por ele e preservar a saúde da comunidade. Então, são regras. E, além de muitas outras regras que são leis que devem reger o bom comportamento de uma pessoa, de um cidadão na sociedade. Para nós falarmos de extensão, vamos fazer o seguinte: como está esse trabalho na minha família? Quando um casal resolve casar, não fazem um trabalho muito sério, porque envolvido pelo amor, pela ternura, pelo sonho, desejam se casar, ter uma casa. Mas vocês já repararam que não é só um casal? Na verdade, é um casamento entre famílias, não é assim, pessoal? Quando um casal se casa, ele leva também
numa mala de compromisso, leva sogro, sogra, isso de ambas as partes. Leva os tios, leva os avós, leva os sobrinhos de alguém da família, se reúne o núcleo. Nem sempre esse núcleo é harmônico. Então, exige-se que faça-se um trabalho bem tranquilo, porém metódico, observador, educativo, para que a gente tenha o sucesso que a gente deseja. Porque, regra geral na Terra, a família não é tão bem estruturada, gente? A gente tem sérias dificuldades justamente na família. Porque se existem muitas regras lá fora, muitas cobranças, muita dificuldade de convivência, de relacionamento, o lar, vamos fazer o seguinte, é uma redoma onde nós entramos sem sentir peso nenhum, sem sentir nenhum constrangimento, sem sentir medo, mas sentindo uma alegria de retornar para o seio daquelas pessoas, do nosso lar. Ali nós nos entregamos à alegria, ao contentamento, desarmamos-nos da vida de lá de fora. Muitas pessoas sentem assim, mas a grande maioria não é verdade? Muitas vezes nós voltamos para casa sentindo-nos contrariados, aflitos, porque ali vamos encontrar, além dos conflitos lá de fora, nós vamos encontrar também os conflitos ali dentro. E diga-se de passagem, há muito sofrimento na convivência de um lar, de uma família. Muito sofrimento. Por quê? Como diz a espiritualidade, nos ensinaram, isso é muito bom a gente saber, o agrupamento familiar não acontece por acaso, nem na pressa, nem no vamos ver. Existe casos onde não foi planejado. E aí, aqueles envolvidos, atraídos apenas pelos gozos, pelo prazer, vão também ser responsabilizados depois e também podem ser premiados se tudo der certo. Tá? Mas na maioria dos casos, a grande maioria, existe um planejamento antecipado no mundo espiritual do casal que vai se reunir primeiramente e depois trazer para a sua companhia os filhos, ou seja, aqueles espíritos que estão ali se comprometendo, que juntamente vão trabalhar para o crescimento de todo o núcleo familiar. Ali há promessas, há comprometimentos, e quando chegando no mundo físico, se encontram, contraem-se as núpcias, e logo em seguida, ou um tempo depois, vai nascendo os filhos. Então veja, são espíritos que não estão encarnando pela primeira vez na Terra. São espíritos que não são, vamos dizer assim, estranhos uns aos outros, que já se comprometeram, que sentiu a necessidade de estar junto para de novo ser bem-sucedido naquilo que falharam. O que acontece quando chega aqui? O esquecimento temporário, para que não lembrasse dos feitos anteriores, mas há uma sensação de descrédito, de medo, de insatisfação, e aí entra o conflito. Então hoje, com doutrina e espiritismo, nós somos chamados a olhar a família de uma maneira diferente. Porque sendo seres reencarnacionistas, sabendo dessa problemática familiar, sabendo das implicações de falharmos por causa de ilusões, de falta de paciência, de tolerância ou qualquer outra desculpa que venhamos a dar, até raiar os limites da convivência, porque tudo tem um limite também, isso é visto por lei, porque se chega-se a um estágio de alta agressividade, raiando para crime, é melhor que separe o casal do que viver naquela situação desgastante. Mas nessa hora, onde toda familiar se reúne para dar suporte para o casal, se não for possível, aí então dá-se uma parada para se refazer as forças e numa outra oportunidade, quando melhorados e mais fortes, de novo assumirem novos compromissos. Mas a família é o núcleo sagrado, onde
se educa os espíritos que nele estão abrigados. Porque casa é uma coisa, lar é outro. Então ali se reúnem espíritos que precisam, que sentem a necessidade um dos outros para não falhar na tentativa que se propuseram. Viver em sociedade, como disse, já tem as regras, tem as implicações, tem os desafios. Mas se existir amor na família, essa convivência lá fora pode se tornar menos complicada. Porque muitas vezes a complicação na sociedade, o indivíduo que é jogado no rio da sociedade, ele se sente despreparado porque em casa faltou apoio, em casa faltou diálogo, faltou em casa o apoio psicológico, emocional, faltou a valorização do indivíduo como um ser. Nós precisamos repensar como nós estamos agindo na nossa família. Nossos filhos não são nossos filhos. O esposo não é meu e a esposa não é minha. Somos companheiros de viagens. Às vezes num papel de pai ou mãe, de filho, mas no decorrer das existências, das novas experiências, podemos trocar de papel. Então nós precisamos pensar isso, nós estamos a trabalho educacional, tanto de nós e eles também. É uma vergonha, é um sentimento muito ruim. Você sentiu que falhou porque não quis fazer. Porque como seres que estão entrando pelo matrimônio, sendo pais, a gente não sabe tudo. Porque quando nasce um filho, nasce um pai também. Quando nasce uma mãe, quando nasce um filho, nasce uma mãe. E nós não sabemos nada. Porque cada filho traz uma bagagem, traz experiência. O esposo, ele foi educado em outra família. A esposa em outra família. Quando se juntam, quando passa o período do encantamento, nós vamos nos descobrindo e vamos colocando ali as nossas tendências, que pode ser um pouco menos rigorosa, aceitável pelo outro, ou não, onde começam os conflitos. Mas se nós tivermos um pouquinho de educação a nível de espiritismo, nós vamos entender que nós somos espíritos comprometidos uns com os outros. E que é ali no núcleo familiar, sem pressa, sem cobrança, que nós vamos modificando o outro, se ele quiser, e vamos convivendo, tendo a paciência e a solidariedade nessa convivência que é difícil conviver. Relacionar é uma das provas difíceis na convivência familiar e social. É ou não é, pessoal? Nós sabemos que é difícil. Primeiro porque nós temos a nossa razão, e nós estamos sempre com a razão, não sei por que quem disse isso, mas nós estamos sempre com a razão. E também nós temos uma doença que chama injustiça. Nós somos tão injustiçados, né? Ninguém nos compreende, não me dão o valor que eu preciso, que eu tenho. Então, nesse conflito que eu tenho comigo, eu exteriorizo e começo a cobrar. Então as pessoas começam a não gostar tanto da minha presença e começam a se afastar. É o chefe que não me dá aumento, não reconhece meu trabalho. Então isso está relacionado, é reflexo da minha intimidade familiar. Onde o pai gosta mais do fulano, do meu irmão. Não sei na casa de vocês, não sei se aconteceu com vocês, mas sempre um ou uma das irmãs trabalha mais do que os outros. E sempre parece que sobra um pouquinho mais de dinheiro para comprar roupa ou sapato de alguém. O outro ganha menos. E os filhos têm um olho em fita métrica, que mede tudo, que pesa tudo. Até na fatia do bolo o filho percebe que a fatia do irmão foi maior do que o dele. E nisso vai passando. Uns tiram muito bem isso, outros não. E aí os conflitos vêm sorrateiros. O filho vai sentindo menos amado, menos querido. Ou a esposa ou o esposo começa a dar mais atenção para os amigos de fora, para os finais de semana, para o jogo de futebol. A esposa dá mais valor para a novela ou para o filme, ou para isso ou para aquilo. Ou seja, vai minando o encanto de trabalhar em família, de conviver em família, de falar em família.
E isso faz com que haja um reflexo negativo também na sociedade. Porque, como eu disse, a sociedade é o ajuntamento, a reunião de indivíduos que vêm de uma família. Às vezes, quando nós pegamos o trem, o metrô, em hora de pico, dê uma olhada, são centenas de pessoas, aquela aglomeração que... Aí eu pergunto, mas para onde vai tanta gente? Com o passar do tempo, não tem mais ninguém na estação. Foram todos para sua casa, tiveram um tempo de saída, um tempo de retorno. Então, a sociedade é constituída de indivíduos. O que nós chamamos a atenção hoje, através dos Espíritos vêm nos chamar a atenção, é para que a gente possa criar um ambiente feliz em casa, com noções elevadas, com valores, para que lá fora não haja a corrupção de valores da sociedade para com aquele indivíduo. Porque um jovem, uma criança, um jovem, uma pessoa que tem uma família estruturada, ela não se corrompe com valores nenhum lá de fora. Por isso nós não vamos mais falar mais assim, o meu filho anda em más companhia. Porque a mãe daqueles outros também pode dizer que o meu filho é má companhia. Então nós estamos num trabalho de educação, introduzindo rapidamente o sentimento religioso na família, gente. Como nós somos cristãos, é hora de introduzir os conceitos de Jesus Cristo. Porque uma família estruturada na religião, no evangelho, como norma de conduta, esse ser lançado na sociedade, ele vai completo com os seus valores. E ele sabe medir, ele sabe escolher. E ele sabe chegar em casa e falar, olha, hoje o meu colega, falou isso ou fez isso. E eu disse que não. Muitas vezes a pessoa fica deslocada. Mas ele é ponto de referência de honestidade, mesmo por aqueles que não são. Já reparou isso? Eu tenho uma amiga, que ela foi trabalhar numa empresa de telemarketing. Não sei se alguém aqui trabalha, se é chefe de repartição em telemarketing. Mas eles têm uma meta. Lá tem as metas que é para cada funcionário alcançar. Então, para alcançar essa meta, o funcionário tem que ser muito bom de lábia. Tem que vender o produto, convencer a pessoa que aquilo é excelente, que é muito bom, entendeu? Porque se não alcançar a meta, ele vai ser chamado a atenção. Então, essa amiga minha falou assim, eu estou em crise. Foi a palavra que ela disse, estou em crise. Porque a doutrina do Evangelho de Jesus me ensina uma coisa, lá me falam outra. Ela é dentro de uma família estruturada no Evangelho de Jesus. Então, ela tem essa direção, ela tem esse valor. Ela sabe que aquilo é errado. Ela está enganando alguém. E ela não conseguiu, ela saiu. Porque ela preferiu sair do que entrar em choque com seus valores. Então, a família, a sociedade é a extensão da família. Então, hoje nós vamos pensar que indivíduo, eu, como alguém da família, um agente educador, o que eu estou fazendo com essa pessoa que Deus me concedeu para educar, para uma formação melhor, o que eu estou fazendo com ele para lançar na sociedade? Sem cobrança, mas na calada da noite, no seu coração entender, eu estou trabalhando para Deus, estou trabalhando para mim. E não tem como dissociar sociedade de família, não tem como. Nós, uma família menor, somos um núcleo da grande sociedade. É igual política. Nós somos o presidente ou a presidenta da nossa casa. Então, se nós somos corruptos, nossos filhos vão ser corruptos. Eu não tenho como jogar pedra num corrupto político, porque em casa a política também é corrupta. Faz isso que eu te dou isso. É o toma lá, dá cá. Você é ruim. Você é isso, ou seja, a política da exclusão. Então, se nós trabalharmos bem o interior da nossa família, mesmo que não seja correspondido lá fora, eu fiz a minha parte. Então, veja bem,
Não podemos estruturar nossa família materialmente falando, e sim conjugando materialmente com espiritualmente. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres hoje abastecidos de informações que até longas datas não tínhamos. Olha os valores que nós temos hoje. Em casa, aprendendo a perdoar, aprendendo a ceder, aprendendo a se calar, aprendendo a doar. Na nossa família, como os Espíritos disseram, existem muitos companheiros que se reúnem por afinidade. Mas afinidade não significa pensamentos iguais, afetos trocados, sentimentos de amor. São afins por causa dos erros que nós cometemos em comum. E eles, trazendo na sua mente, mesmo não tendo a noção do que se passa, a aversão, há um sentimento de aversão. E eles passam a nos cobrar, sem saber estão nos cobrando. E aí o que acontece? Não gostamos, deixamos para lá, fazemos vista grossa para muita coisa, não quero saber, abandono. Muitos de nós não visitamos o parente mais pobre, muitos de nós não visitamos aquela tia chata, que a nossa família fica com chata, muitos de nós não visitamos o avô que não gosta mais, é ranzinza, ou aquele irmão, não quero nem saber. Então temos aquele que a gente não gosta e a gente joga para lá. Por quê? Faltou capacidade nossa de termos pelo menos o bom senso ou a piedade humana de reconhecer que se ele falhou, eu também falhei. E tentar pelo menos dar um primeiro passo em direção da conciliação. Bom, o que a gente faz? Eu não quero nem saber. É ruim, não tem jeito. É da família de fulano, não quero nem saber. Ou seja, então faltou habilidade nossa também. Agora, com aquele que eu sou mais simpático, ou que me é mais simpático, eu estou sempre visitando, chamando para festinha, chamando para sair, chamando para isso, para aquilo. Por quê? Porque me agrada o coração. Isso é errado? Não é. Mas é fácil. Porque, como diz Jesus, se você der bom dia para quem é teu amigo, o que você fez demais? Se você chamar alguém para jantar com você e cear com você que é seu amigo, o que você fez demais? Chama os pobres ou estropiados. E como tem pobre e estropiado em nossas famílias, pessoas. Como nós, muitas vezes, nós somos os estropiados e os pobres dessa família. Não estou falando pobre de matéria, de dinheiro, mas de sentimento. De dar vazão a um sentimento bom, enriquecedor, que traz a tranquilidade interna. Muitos de nós vivemos olhando a família do outro sem prosperar na nossa. Por quê? Porque eu tenho raiva, porque eu tenho preguiça, porque eu acho que não vale a pena, porque eu só acho que eu sou certo, eu tenho a minha verdade, tá? Eu não engulo sapo, eu não levo desaforo para casa, ou seja, eu sou um duro. E sendo duro, muitas vezes nós vamos acabar sozinhos. Quantas famílias ficam pequenas de indivíduos por causa dessa dureza de coração? Então nós não podemos nos queixar da sociedade que é criminosa, que é maledicente, que é dura, que é isso, que é aquilo, se na minha sociedade pequena, que é um lar, eu não faço investimento de valores. Estamos em tempo ainda. Mesmo que não sejamos correspondidos, mesmo que não tenhamos sucesso, façamos a nossa parte. Tem um núcleo lá que é capenga das emoções, que é sempre aquele que chega para azedar o leite da festa. Sejamos razoáveis, pacientes e tolerantes. E nem que não visite, mas liga, você está bem? Porque o outro vai entender que a gente está se preocupando. Hoje tem o Zap, né, o WhatsApp, manda uma mensagem. Como a Alexandre não gosta de mandar florzinha, eu adoro mandar florzinha. Oi, tudo bem com você? É solzinho, é bichinho? Mas pelo menos mandei, fiz a minha parte. A gente não pode sair daquele núcleo como se fossem as únicas pessoas que merecessem a bondade de Deus nesse crescimento comunitário. Então fica aí o recado para a gente estar estudando o Livro dos Espíritos sobre a lei de sociedade. É uma lei mesmo. Sozinho nós nos embrutecemos, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Por isso Deus nos reuniu em família e são aqueles que nós precisamos para o nosso crescimento. E nós também,
vamos influenciar no crescimento deles. Então, vamos transformar a nossa família num núcleo prazeroso de viver, onde todos se alegram com a chegada daquele que estava fora, onde fazem de tudo para festejar, lembrar o aniversário, fazer festinha. E tudo isso vai sendo o quê? Vai sendo exportado para fora. E nós vamos perceber que o amigo do marido gosta de vir em casa, a amiga da esposa gosta de vir em casa, o amigo do filho gosta de vir em casa, ou seja, um relacionamento harmônico estendido à sociedade. A família estruturada estrutura a sociedade. É algo que repercute, porque todos nós sonhamos com uma sociedade onde posso deixar a porta aberta, a janela aberta, que ninguém entra. Mas não podemos viver em utopia, em sonho. Precisamos planejar hoje para que a gente possa colher os frutos que nós plantamos. Não haverá sociedade honesta, não haverá sociedade respeitosa, não haverá sociedade harmônica, equilibrada, enquanto a família não respirar nesse clima. Então é um trabalho a realizar. Nós estamos falando hoje, isso está mexendo muito com todos nós, mexeu muito comigo isso. Mas não é um sonho, isso é um trabalho. Porque tudo na vida do Espírito em crescimento é trabalho. Nada cai do céu. E um dia assim nós vamos dizer, nossa, minha família é maravilhosa. E eles vão dizer, a minha família é maravilhosa. E nesse maravilhoso vai somando toda a sociedade. Ao passar do tempo, nós vamos ver que todos respiram no mesmo clima de vivência pacífica, harmônica, respeitadora, com base no Evangelho de Jesus. E a gente vai vendo um clima muito bom na Terra, onde ninguém vai ser ganancioso, ninguém vai desejar o mal do outro, mas todo mundo vai trabalhar dentro da sua condição pelo crescimento do outro. Isso não é sonho, isso não é utopia, é trabalho que começa hoje. Então, lembra no início que eu perguntei, quem você gosta menos? Quem você gosta mais? Quem que precisa do seu investimento? Quem precisa mais ser trabalhado para resgatar? Porque no futuro, quando nós estivermos no mundo espiritual, é que nós vamos pensar, nossa, o trabalho que foi dado por Deus para resgatar essa alma foi deixado por lado porque eu quis conviver mais com aqueles que gostavam de mim. Então ainda estamos assim. Então eu remeto vocês ao Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro, onde tem a lei de sociedade, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala da necessidade da reencarnação. E a gente vai estudar, vai entender e vai se adequar, vai trabalhar para que a gente possa ser melhor. Que Deus nos abençoe e que a nossa família chegue aonde a gente quer que chegue, trabalhando continuamente pela alegria, pelo entrosamento, pelo compartilhar fraternal de todos os seus membros. Que assim seja.